Hello, hello! Estamos, estamos gravando a aula? Peraí, deixa eu só confirmar. Tá gravando certinho. E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula sobre a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Estamos na terceira aula. Eu estou muito feliz de estar compartilhando tudo que eu aprendi aqui com vocês. Espero que vocês estejam gostando desse curso completo da LDB. E hoje vamos falar sobre o artigo terceiro, né? O artigo terceiro, ele é bem grandinho. Então, por isso, eu dividi em duas partes para podermos responder questão. Não ficar aquela aula muito grande, não ficar tão cansativo, tá? Então, por isso que a gente conversou, quem tá, ó. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo, e a gente decidiu juntos dividir esse artigo terceiro em parte um e parte 2, tá? Então, antes de começar, vamos para os recados, tá? O primeiro recado é falar sobre a nossa base de estudo, que é do livro do Moacir Carneiro, LDB Fácil. Estamos bem no comecinho desse pequeno grande livro. O segundo recado é, se você quiser fazer parte das aulas interativas comigo, elas acontecem todas as sextas às 19 horas. Então, você pode participar desses aulões que eu dou com o pessoal. Então, é muito mais interativo, né? Participativo também. O pessoal dá a opinião deles, a gente responde as questões juntos. Até eu comentei na última aula que iria ser maravilhoso se o concurso público fosse em grupo, né, em dupla, porque a gente se diverte muito respondendo as questões juntos. É, Então, se você quiser fazer parte, aqui na descrição eu vou estar deixando o link do formulário para você preencher esse formulário para eu conseguir entrar em contato com você e te mandar o link das nossas aulas, lembrando que acontecem todas as sextas às 19 horas. Tá certo? O terceiro recado que eu tenho que dar para vocês é, se você quiser contribuir para melhorar o canal, melhorar a qualidade do áudio, da iluminação, eu estou arrecadando doações, tá? Então, aqui na descrição também vai estar o Pix de doação para você me ajudar a crescer esse canal e a gente conseguir distribuir esse conhecimento para muito mais pessoas, tá? Outro recado, calma, que é o último recadinho, mas não menos importante, é para falar que essas aulas são praticamente ao vivo, porque não tem corte, não tem edição. É uma coisa assim, sabe? Eu e você e eu, mais tranquilo, relaxa, tá tudo certo. Então você vai saber, eu vou falar minhas besteiras, mas espero que você goste e a gente se divirta aqui juntos, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o artigo terceiro. Vocês já sabem que então é um pouquinho grande. E esse artigo terceiro, ele é extremamente importante. Vocês já vão entender o porquê. E todas as áreas da educação no concurso público acaba cobrando o artigo terceiro. Para vocês terem ideia, em 2023, praticamente todos os concursos tinham questão sobre o artigo terceiro. Tá certo? Então, ó, vamos começar. O artigo terceiro ele fala sobre, ele está dentro do título 2. Só recapitulando aqui, no título 2 tem o artigo segundo que estudamos na aula passada e o artigo terceiro, tá? Então, os dois artigos, tanto o segundo quanto o terceiro, eles falam sobre os princípios e os fins da educação. Vamos recapitular o que diz o artigo segundo? Você lembra? O artigo 2º fala o seguinte: a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de. O que vocês lembram? O que é? Quais eram os princípios do artigo 2º? Inspirada nos princípios de liberdade. Qual que era o segundo princípio? Um princípio geral, gente. Princípio geral. Princípio de liberdade e solidariedade humana.
Isso é o que está no artigo 2º. No artigo 3º, ele também vai falar sobre os princípios, mas ele vai minuciar todos os princípios, vai detalhar quais princípios que a escola tem que seguir, tá? E quando eu falo sobre princípios, todas as escolas, tanto pública quanto privada, elas têm que seguir esses princípios. Como eu já disse na aula passada, lá na nossa Constituição Federal, eles já falam que a gente tem direitos sociais. Temos direito a trabalho, temos direito a lazer, temos direito à educação. Então, a educação é um direito social. Por isso, as escolas têm que estar alinhadas com os princípios, certo? A escola estando alinhada com os princípios, ela se mostra uma escola mais organizada, tá bom? Então, todas as escolas têm que seguir esses princípios. Vamos estudar aqui o primeiro princípio. Diz o seguinte: igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas. O que isso significa? Que não basta dizer só que a educação é um direito de todos. Não basta só falar, olha, todo mundo tem direito à educação. Tem que dar o acesso, como também tem que fazer com que o aluno permaneça na escola, tá? Importante, todas as vezes que tiver esse símbolo de atenção, preste atenção, porque o concurso público ele vai tentar te pegar nessas palavrinhas aqui, tá certo? Opa! Ele vai tentar pegar você nessas palavrinhas aqui. Então, ele vai trocar. Ele vai falar assim, igualdade de condições para acesso nas escolas. Só que é os dois, né? Acesso e permanência na escola, tá certo? E aí, o Moacir Carneiro, ele vai dizer alguns critérios com que o aluno consiga ter o acesso e a permanência. Se a escola seguir esses critérios, tudo vai melhorar. Então, ele fala que o critério da inclusão é um critério de acesso à escola. Por quê? A escola ela deve acolher todos os estudantes, independente das suas condições sociais, econômicas, culturais ou físicas. Aí eu acrescento um pouquinho mais, né? Que lá na nossa Constituição, no artigo 5º, ele diz o seguinte: todos somos iguais perante a lei. Se todos somos iguais perante a lei, tem que dar acesso à educação para todos, certo? E aí ele complementa, né? Tendo ainda, inclusive, ter acesso até mesmo para aqueles que têm limitações organofuncional ou com dificuldades de aprendizagem. O que é organofuncional? Eu até pesquisei aqui. É quem possui comprometimentos em funções orgânicas ou fisiológicas do corpo, tá? Então, é dar acesso a todos para estudar nas escolas. O segundo critério que o Moacir fala é o critério de pertinência dos conteúdos e metodologias. Esse já é um critério para permanecer, para o aluno permanecer na escola. O Moacir diz que a educação ela tem que fazer sentido para o aluno. Trazer aquele ensino mais dinâmico, moderno, participativo e conectar a família, os professores, o aluno, o conteúdo, a sociedade, porque todos têm que trabalhar em conjunto. E o outro critério também de permanência é diversificar as avaliações. Por quê? O Moacir fala que a avaliação é um processo impulsionador de aprendizagem e potencializador das capacidades do aluno. Ou seja, não basta você centralizar a avaliação no conteúdo. Não é isso. A avaliação tem que ser centralizada no aluno. Você tem que avaliar se o aluno realmente está aprendendo de verdade, se o aluno realmente está avançando no conteúdo. Não se ele decorou, porque quem decora logo vai esquecer, né? Você decora o conteúdo, fez a prova, passa 5 minutos, você esquece. Então, é avaliar se ele realmente aprendeu, tá?
Vamos lá. Segundo princípio fala sobre a liberdade. Olha aqui, lá no artigo 2º, ele fala que é inspirada nos princípios de liberdade e solidariedade humana. Aquela liberdade de forma geral que a gente vê no artigo 2º, aqui ele já vai explicar que liberdade é essa, tá? E aí ele fala liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então vamos entender um pouquinho melhor. Somos livres para aprender. Você não é livre para fazer um curso, para estudar. Você é livre. Você é livre para adquirir conhecimentos, para entender diversas perspectivas de ideias, de pensamentos. Você é livre. Como você também tem a liberdade de ensinar. Não estou ensinando o que eu aprendi com vocês? Eu tenho a liberdade de ensinar. Eu tenho a liberdade de decidir qual metodologia eu vou utilizar. Eu tenho a liberdade de decidir como que eu vou ensinar, se vai ser um ensino mais dinâmico, mais participativo, interativo, se eu vou usar slides, se eu vou somente falar. Eu tenho essa liberdade de ensinar. Como também temos liberdade de pesquisar, temos liberdade de pesquisar aquilo que aprendemos, né? Então, a gente também tem liberdade de fazer uma iniciação científica, igual eu fiz o ano passado, dei uma pausa do Endcast para conseguir fazer a iniciação científica. Então, eu tive essa liberdade de me aprofundar na investigação científica. E eu também tenho liberdade de divulgar aquilo que eu pesquisei. Então, aqui ele complementa, né? Você tem liberdade de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Somos livres, livres, certo? Vamos lá. Artigo 3º. Artigo 3º, princípio 3º. Fala sobre o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Quando a gente pensa em pluralismo, atenção nessa palavra, porque o concurso público vai tentar te pegar aí, tá? Mas quando a gente pensa em pluralismo, pluralismo é o plural, muitos. Então pensa nisso, muitas o quê? Muitas ideias. A gente não acabou de falar que temos essa liberdade de pensamento? Já liga aqui, ó, liberdade, pluralismo de ideias. A escola, ela tem que valorizar as diferentes ideias de pensamentos, de visões de mundo. Vou dar um exemplo aqui, né? Às vezes o professor não passa um trabalho em sala de aula e esse trabalho tem que ser em grupo, e aí todo mundo tem uma ideia. E é essa concepção, é o professor entender e respeitar as ideias dos alunos e os alunos tentar conectar todas essas ideias. Nenhuma ideia é desvalorizada, é pegar um pouquinho de cada um e montar aí um trabalho bacana, tá? Então, ter esse respeito aos diferentes pensamentos e tentar organizar para ficar uma coisa mais alinhada, né? E aqui ainda o Moacir fala, o professor ele precisa estimular as capacidades intelectuais do aluno e jamais induzir este aluno a pensar como ele. O professor nunca pode falar que, olha, a minha ideia está certa, somente o que eu falo está certo e você não tem opinião, você não pode falar nada. Isso está errado, né? Então, o professor ele tem que estimular o aluno e também não achar que somente ele está correto, os pensamentos dele estão corretos, e nem impor que o aluno tenha que pensar igual o professor. Então, são esse pluralismo de ideias. Se no concurso público falar assim, o princípio da LDB fala numa única ideia, tá errado, tá? É plural, muitas ideias. E também o pluralismo de concepções pedagógicas, ou seja, a comunidade escolar ela vai decidir juntas qual concepção pedagógica ela vai seguir.
Então, vai ter escolas que vai decidir que vai seguir a linha de Montessori, a linha de Vygotsky, de Piaget, e isso eles decidem no projeto, como que chama? Plano Pedagógico. Meu Deus, o PPP, gente. Esqueci, é o Projeto Político Pedagógico. Tinha fugido aqui o nome. Então, a concepção pedagógica, né, ela é decidida no projeto político pedagógico, que inclusive aqui ele fala que a escola não deve seguir um único método ou teoria de ensino, mas sim considerar e integrar diferentes abordagens pedagógicas. A educação precisa acompanhar as mudanças da sociedade. Então, a sociedade está mudando tanto, né? A tecnologia está fazendo a gente mudar também. A escola não pode ficar para trás. A gente tem que acompanhar tudo isso, né? E aqui, que é a que eu falei, a grade curricular deve ser mais flexível, permitindo diferentes correntes pedagógicas. Aquela ideia que tem que ser um ensino padronizado, todo mundo tem que ser igual, tá errado. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Vamos lá para o quarto princípio, que ele fala sobre o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Presta atenção nessa palavrinha, porque no concurso público ele vai tentar te pegar aí, trocando essa palavra tolerância por intolerância, que é muito parecida, essas duas palavrinhas. Acaba você comendo bola, né? Na hora da prova a gente já tá tão nervoso, tão ansioso, que você lê rápido, intolerância e acaba marcando, tá? Então, ó, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Respeitar a liberdade. Voltamos para aquela questão de liberdade, de um sentido mais geral, que é aquilo tudo que a gente já viu. Liberdade de ideias, liberdade de pensamento, liberdade de aprender, tá certo? E também respeito, apreço à tolerância, a ter respeito ao diferente, combater o preconceito. A escola, ela deve ensinar os alunos a ter o respeito um com o outro. Nossa, voltou tudo aqui. Opa, aqui, né? Então, a escola, ela deve mostrar que, olha, temos que ter respeito um com o outro, certo? Respeitar as diferenças, as culturas. E aqui do lado, ele fala o seguinte, né? Eu peguei um trechinho do texto do Moreira Candal, que o Moreira Candal ele fala o seguinte, que a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaço para a diversidade e a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está chamada a enfrentar. O que o Moreira e Candal está querendo dizer aqui? Que, historicamente, as escolas, elas acabam preferindo, assim, é mais confortável para a escola que todas as crianças sejam iguais, sejam aqui, ó, que ele chama de homogeneização, sejam iguais, tenham as mesmas atitudes, tenham os mesmos comportamentos, tenham os mesmos pensamentos, tá certo? Então, é mais fácil, é mais confortável para a escola educar crianças que são iguais e padronizadas, né? Robozinho. Não é mais fácil você ensinar para um aluno que está todo sentado, calado, não pode falar, não pode nem respirar, não pode brincar, não pode nada? É mais fácil. Por isso que hoje, o que temos? A maior dificuldade, o maior desafio nas escolas é esse diferente, é respeitar o diferente, diferente pensamento, diferente ideias, respeitar diferentes culturas, diferentes gêneros, diferentes atitudes, tudo. É essa a maior dificuldade. Então, a escola, ela tem que
aceitar, ela tem que aprimorar, tem que ser uma escola que seja única para todos. O quinto princípio fala sobre coexistência de instituições públicas e privadas no ensino. Ou seja, nós estudamos, falei errado. Nós moramos em um país que é democrático. Você tem a liberdade de escolher se o seu filho vai estudar numa instituição pública ou privada, claro, se o seu bolso permitir. Mas tem essas duas opções de escola. E as duas, tanto instituições públicas quanto instituições privadas, elas são responsáveis por, por administrar a escola. Como eu falei, né, lá na nossa Constituição fala que, olha, a educação é um direito social. Então, as duas instituições, elas precisam seguir as normas, ter responsabilidades. Até porque ter essa coexistência de instituição pública e privada no Brasil é fundamental, porque o Estado, ele não tem recursos financeiros suficientes para atender toda a população. Por isso que necessitamos também das instituições privadas. E aqui eu vou mostrar para vocês. Eu peguei esses dados do INEP, e aqui é o censo de 2023. Eu não encontrei o censo de 2024. Se vocês encontrarem, manda para mim que a gente faz essa comparação de 2023, 2024, da quantidade de pessoas que estudam em escola pública e em escola privada. E aí ele fala, né, que olha, na etapa creche, 66,8% da população estuda na instituição pública, 33% estuda na instituição privada. Na pré-escola, 78% na pública, 21% na privada. No ensino fundamental, 86% na pública, 79% na privada. Ensino médio, 86,18% e 12,81% na privada. E o ensino superior, aí o negócio fica bem sério, né? 11% na pública e 88% na privada. E eu te falo, né? Imagina se não tivesse essas instituições privadas, a quantidade de gente que estaria fora das escolas e principalmente fora do ensino superior. Ainda estaríamos naquele Brasil que poucas pessoas têm ensino superior. Inclusive os meus pais, eles só se formaram, conseguiram fazer uma faculdade já com 50 anos, acho que já tinha uns 45 anos, então foi tarde, né? Então, hoje, graças ao EAD, graças às mensalidades que são, ó, bem baixinhas, a gente está conseguindo aí muitas pessoas terem esse ensino superior. E aí, inclusive, o INEP, ele deixou de fora 77.700 pessoas. Ou seja, eu que fiz esses cálculos, né, de acordo com o que está lá no INEP, mas eu que montei esse esquema para vocês entenderem. Mas mesmo assim, ó, de acordo com os dados, não está batendo, porque 1% dessa população o INEP não contou. Então a gente não sabe esses 77.700 pessoas se estão em instituições públicas ou privadas, porque comeram bola aí e não está batendo os números. Vamos lá, no sexto princípio diz gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Prestem atenção também nessas duas palavrinhas, porque pode ser que no concurso público vai estar assim, né? Gratuidade no ensino privado em estabelecimentos oficiais. Ou também pode vir gratuidade no ensino público em estabelecimentos extras oficiais, e aí tá errado, tá? Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, ou seja, o Estado, ele não pode cobrar duas vezes
o ensino. Por quê? Querendo ou não, a gente já paga a educação através dos impostos. Então, não é permitido cobrar duas vezes. Isso, se cobrasse duas vezes, seria ilegal, tá? Então, se é gratuidade no ensino público, em estabelecimentos oficiais, ou seja, em escolas públicas, não é permitido. Até que teve uma vez que começaram a falar, né, que a USP ia cobrar mensalidade, um valor, para aqueles que tinham melhores condições. Mas aí a gente vê, né, se é gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais, não seria permitido, seria ilegal essa atitude aí, tá certo? E outra, né, gente, ter esse ensino público, ele é muito importante, porque isso mostra que está dando uma oportunidade para todos de aprender. Todos podem frequentar as escolas, independente da sua classe social, certo? Vamos então para o último princípio que vamos estudar hoje, que agora a gente vai estudar o último princípio, responder questões, e na próxima aula a gente estuda o restante dos princípios, porque esse artigo 3º tem, no total, 15 princípios. Então, essa aula a gente vai estudar 7, e na próxima aula estudamos 8 princípios e respondemos questões, tá? Então, ó, o último princípio para hoje, princípio 7, fala sobre valorização dos profissionais na educação escolar. E é uma coisa que a gente luta tanto, né? Valorizar os profissionais da educação. E aí, no livro, ele fala que a exigência dos planos de carreira e a obrigatoriedade do ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos é a partir disso que vai dar condições para valorizar o profissional do professor. Mas tá bom, né? Tem lá a prova de título no concurso, tem essa valorização do professor, mas aí eu peguei um dado que diz o seguinte, também do ano de 2023, porque eu não achei do ano de 2024, se vocês acharem, vocês me mandem que a gente faz essa comparação. Mas diz o seguinte, que olha, 162.935 professores deram aulas nas redes estaduais. Desse número aqui, 82.685 professores eram temporários. 69.980 eram efetivos. E 10.253 eram contratados em regime CLT. Isso daqui foi um dado divulgado pela ONG Todos pela Educação, tá? Uma coisa que uma dica aqui para vocês, não é nem dica, é um plus aqui para vocês saberem que até o ano de 2022, o professor temporário, tá? O professor temporário, ele ingressava sem precisar de um processo seletivo, tá? Então, tá precisando de professor aqui temporário. Aceitava qualquer um sem processo seletivo. O que significa professor temporário? O professor temporário, ele é contratado por um período pequeno para somente substituir, preencher o local do professor efetivo que está faltando, né? E é por um curto período. O professor temporário, ele é contratado por questões emergenciais. Só que aí a gente consegue ver que temos mais temporários do que efetivos, né? E se até 2022 os temporários eram contratados sem processo seletivo, como é que a gente consegue valorizar o profissional se está contratando qualquer um? Não faz nenhum processo seletivo. Difícil isso, né?
Claro que isso mudou, né, depois de 2022, mas ainda assim temos muito professores temporários, poucos professores efetivos de forma de concurso público, né? É complicado isso. Temos que valorizar até mesmo aqueles que estão fazendo faculdade, igual eu, estou ali todos os dias prestando, estudando. A valorização começa desde a faculdade. A valorização, claro, né, de remuneração, de salário, de condição de trabalho, de política de capacidade, é todo esse tipo de valorização, piso salarial, mas a valorização começa ali na formação do professor, tá bom? Bom, esses foram 7 princípios, bora lá responder questões? Vamos, deixa eu só beber uma água aqui. Então vamos lá. 2024, EGEDUC, que diz o seguinte: conforme a LDB, o ensino deve ser ministrado respeitando o princípio como igualdade de condições para acesso e permanência na escola, garantindo assim um ambiente educacional inclusivo e justo para todos. Isso está certo ou está errado? Pausem o vídeo, pensem. Bom, vamos lá. Conforme a LDB, o ensino deve ser ministrado respeitando os princípios, ó. Vamos pensar, tá falando sobre os princípios. Princípios está onde? No artigo 3º, tá? Quando fala de princípios, já pensa, opa, artigo 3º. Então, o artigo 3º fala sobre igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Fala isso? Sim. O primeiro princípio é esse: igualdade de condição de acesso, dar acesso e fazer com que o aluno permaneça na escola. Estamos combatendo a evasão escolar, certo? Então, até aqui tá certo. Garantindo, assim, um ambiente educacional inclusivo. É um ambiente educacional inclusivo? Tá incluindo todo mundo? Tá incluindo todo mundo. Esse é o propósito. Ser uma escola para todos, né? Justo e justo para todos. Certíssimo. Então, ó, tá correto. E aí, você acertou? Acho que sim, né? Vamos para o próximo. A Lei 9394 de 96, olha aqui, ó, não fala o nome da lei. Por isso que eu falo tanto, decorem a numeração. 9394 de 96, que é a LDB. Se a pessoa não sabe isso daqui, ó, já fica perdido. Já fala assim, meu Deus, lei número 9394 de 96. Que lei que é essa? Decore o número da lei, tá? Determina que o professor não deve valorizar a liberdade de aprender e ensinar como parte da sua prática profissional cotidiana, certo ou errado? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho e vem responder aqui comigo. E aí, já sabe? Tá certo ou tá errado? Vamos ver? Então, fala o seguinte, que o professor não deve valorizar a liberdade. Qual que é o princípio? Artigo 2º, liberdade de solidariedade, né? Liberdade e solidariedade humana. O artigo 3º, segundo princípio, é liberdade de pensamento, de a arte, divulgar a cultura, o pensamento, a arte. Nossa Senhora, até esqueci. Artigo 2º é a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, a cultura, o pensamento, a arte e o saber. É isso? Acho que é isso. Ah, tô decorando também. Eu falo para vocês que eu tô estudando junto aqui com vocês, né? Somos aí. Até eu aqui, ó. Mas é esse. Então tá falando liberdade de aprender, ensinar, é, não deve, ao contrário, o professor ele deve valorizar essa liberdade. Então, ó, tá errado. Vamos para a próxima.
Artigo 3º. O ensino público brasileiro será ministrado nos seguintes princípios apontados nas leis da Constituição Federal de 1988, no artigo 206. Importante citar aqui que, na Constituição Federal, esses princípios que estamos estudando, tá lá, no artigo 206. Na LDB é o artigo 3º, mas lá na Constituição é o artigo 206, são os mesmos princípios, beleza? Dentre eles, o de igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Princípio primeiro, né? Igualdade de condição de acesso e permanência na escola. Em relação aos termos destacados, marque a alternativa correta. A garantia de acesso à escola demonstra que há um interesse pelo conteúdo que será ministrado no dia a dia escolar. Sobre a permanência, diz respeito diretamente à estratégia, metodologias dos educadores. B. A garantia de permanência na escola refere-se tanto ao despreparo do aluno quanto ao seu desinteresse. Sobre o acesso à escola, pode-se dizer que hoje em dia ele é muito facilitado, e isso ocorre pela necessidade de se formar profissionais qualificados para atender às exigências dos mercados de trabalho e aptos a resolver problemas que requerem soluções criativas. C. Garantia de acesso e permanência significa que todos têm direito de ingressar na escola, sem distinção de qualquer natureza, ou seja, o sujeito que ingressar nas instituições não poderá ser impedido dos seus direitos. D. Aprender e ter uma educação de qualidade. Aí que aqui está a garantia de acesso e permanência na escola refere-se elevado número de alunos em sala de aula, atendendo com qualidade a uma necessidade do sistema de ensino brasileiro. Qual que é essa, gente? Ó, o que ele quer dizer aqui, né? A gente precisa interpretar. Tá falando aqui, vamos interpretar o que está querendo dizer no primeiro princípio do artigo 3º da LDB. Essa é a pergunta. Igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Ah, isso daqui, acesso e permanência. Vamos lembrar, acesso, todos terem acesso à escola, independente das suas condições sociais, culturais, físicas, todos em uma única escola. Permanência, fazer com que o aluno permaneça na escola, tá? É isso aí. Vamos ver. Garantia de acesso à educação demonstra que há um interesse pelo conteúdo que será ministrado. Estamos falando sobre o conteúdo? Não, estamos falando sobre o acesso e permanência na escola. Então, ó, já esquece. Tá errado, não precisa nem continuar lendo. B. A garantia de permanência na escola refere-se tanto ao despreparo. Olha essa palavrinha aqui. Despreparo? Tá errado, né? Você vai despreparar o aluno? Não, você quer preparar o aluno. Então, também tá despreparo do aluno quanto ao seu desinteresse? Não, também tá errado. C. A garantia de acesso e de permanência significa que todos têm direito de ingressar na escola? Todos têm direito a ingressar na escola? Sim, todos têm direito de ingressar na escola. Sem distinção de qualquer natureza. Exatamente. Sem, para todos, independente das suas condições sociais, culturais, econômicas. Ou seja, sujeito que ingressa na instituição não poderá ser impedido. Realmente, não pode ser impedido, ele tem acesso dos seus direitos de aprender e ter uma educação de qualidades. Certinho. Letra C, beleza? Então vamos lá. 4. Segundo a Lei 9394 de 96, LDB, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 1. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber.
2, respeito à liberdade e apreço à tolerância. 3, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Qual está correto? Vamos lá? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Esse aqui está corretíssimo. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Também está correto. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Certíssimo também. Então, ó, a letra D, todos os itens estão corretos. 5. A Lei de Diretrizes e Base estabelece no seu artigo 3º princípios norteadores de ensino, a cenário alternativa que não contém um desses princípios. Igualdade de condição para acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e à indiferença à tolerância. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. E aí, gente, qual desses você marcaria? Vamos lá? Liberdade de condições para acesso e permanência na escola. Certíssimo. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o quê? A cultura, o pensamento, a arte e o saber. Corretíssimo. Pluralidade de ideias e de concepções pedagógicas. Está certo ou está errado? Ai, meu Deus. Pluralidade de ideias e pensamentos. Está certíssimo também. Respeito à liberdade e à indiferença. Indiferença, ó a palavrinha aqui. Olha a pegadinha. É muita pegadinha, né? Qual é o artigo? Qual é o princípio? É respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não é indiferença, é? Então, a letra D que está errada. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino também está correto. 6. A Lei 9394, de 96, estatui no título 2º os princípios e os fins da educação, no seu artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto igualdade de condições para acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos de ensino, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E aí, qual você marcaria? Vamos lá? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola? Certíssimo. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas? Correto também. Gratuidade do ensino em todos os estabelecimentos de ensino? Gratuidade de ensino em todas as escolas? Não, né? Tá errado aqui. Qual que é? É gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, letra C. C. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o que é a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Também está correto. 7. A Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9394 de 96, é um marco fundamental na organização do sistema educacional brasileiro. Ela estabelece princípios que visam garantir uma educação inclusiva e pluralista. Ok, vamos lá para a pergunta. Dentre esses princípios, qual reflete diretamente a valorização do pluralismo de ideias e o respeito à liberdade de aprender e ensinar, promovendo a diversidade no ambiente escolar? Vamos lá. A gestão democrática do ensino público, com a participação da comunidade escolar na tomada de decisão, a vinculação entre educação e práticas sociais, promovendo a formação cidadã dos estudantes. C. O respeito
a liberdade e apreço à tolerância, garantindo que o ambiente escolar promova a diversidade de ideias e opiniões. E D, a valorização do magistério, destacando o papel do professor na medida pedagógica. E a garantia de padrão de qualidade, assegurando ensino de excelência. E aí, gente? Vamos lá? Qual que reflete diretamente que é a valorização do pluralismo de ideias e respeito à liberdade de aprender e ensinar? Vamos pensar, pluralismo de ideias, liberdade de aprender, de ensinar, promover a diversidade do ambiente escolar. A gestão democrática do ensino público com a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões. Está falando sobre gestão democrática? Está falando de liberdade de aprender, o pluralismo de ideias. Isso aqui, né? Vamos ver as próximas. Na vinculação entre educação e prática social, promovendo a formação cidadã dos estudantes, também não tá certo, né? O respeito à liberdade e apreço à tolerância, opa, ó aqui. Garantindo que o ambiente escolar promova a diversidade de ideias e opiniões. Isso aqui tá certo, né? Ó, o ambiente escolar promovendo a diversidade. É isso que está falando aqui? Pluralismo de ideias e opiniões? Pluralismo de ideias e respeito à liberdade. Valorização do magistério. A gente está falando de valorizar o magistério? Não. Garantia de padrão de qualidade assegurada no ensino de excelência? Também não. Então, melhor é a letra C. Está falando de pluralismo de ideias, diversidade de ideias, de pensamentos e opiniões. Vamos lá? Oitava pergunta. De acordo com a Lei 9394 de 96, assinale as afirmativas abaixo. V de verdadeiro e F de falso. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Se falar de princípio, a gente tem que pensar no artigo 3º. Coexistência de instituições exclusivamente públicas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar. Qual que vocês colocam aí? Vamos lá? Coexistência de instituições exclusivamente, fugem dessas palavras, exclusivamente, unicamente, tá? Coexistência de instituições exclusivamente públicas. Cadê as instituições privadas aqui, gente? É coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Tá errado esse daqui. Então, ó, F, falso. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Ensino tem que ser público nas escolas públicas? Sim, certíssimo. Valorização dos profissionais da educação escolar? Sim, é o que mais a gente quer, né? Valorização. Então ficou FVV. Qual que é FVV? Aqui, ó, letra D. 9. Acerca dos princípios de ensino da Lei 9394 de 96, princípios, então, artigo 3º. Marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Respeito à liberdade e desapreço à tolerância. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais e valorização do profissional da educação escolar. Vamos lá? Respeito à liberdade e desapreço à tolerância. Tá errado, né? Ó, aqui, ó. Ó a pegadinha. Desapreço. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. Tá errado esse daqui. Então, ó, F. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Verdadeiro. Gratuidade no ensino público em estabelecimentos oficiais. Gratuidade nas escolas públicas em estabelecimentos oficiais, certíssimo. Valorização do profissional da educação escolar.
FVVV. Ah, muito bem. Vocês estão acertando? Coloque aqui para mim se vocês conseguiram responder tudo, tá? De acordo com a LDB, a educação deve ser baseada em princípios como pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Aqui, né? Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Como essa diretriz impacta na escolha de materiais didáticos e métodos de ensino nas escolas? A. Exige que todas as escolas adotem um único conjunto de materiais didáticos aprovados pelo governo. B. Incentiva as escolas a adotarem uma abordagem uniforme de ensino, independente do contexto cultural e social dos alunos. C. Determina que as escolas sigam estritamente os métodos de ensinos tradicionais, evitando inovações pedagógicas. E D. Encoraja a diversidade de materiais didáticos e abordagem de ensino, refletindo diferentes perspectivas e atendendo a uma variedade de estilos de aprendizagem. Essa tá muito fácil, né? Quando a gente fala sobre pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, o que que isso está querendo dizer? Pluralismo. Que a gente, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que pensar? Pluralismo, plural, muitas ideias, muitas concepções pedagógicas. Então, A, exige que todas as escolas adotem um único conjunto de materiais didáticos. Um único conjunto de materiais didáticos, a gente está falando de muitos, plural, errado. Incentiva que as escolas adotem uma abordagem uniforme de ensino. Uniforme? Somente um? Todo mundo igual? Não. Queremos o quê? Pluralismo. Determina que a escola siga estritamente os métodos de ensinos tradicionais. Só existem essa concepção pedagógica, o ensino tradicional? Não, existe Montessori, Piaget, Vygotsky, né? Tá errado. E ou D, né? Sobrou. Encoraja a diversidade de materiais didáticos e abordagem de ensino, diferentes perspectivas e atender uma variedade de estilos de aprendizagem. Essa daqui tá corretíssima. É isso, gente. E aí, curtiram? Gostaram da aula? Ó, não se esqueça de dar um like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa grande aula aí. E obrigada por ter ficado aqui até o final. Beijo! Vou dar tchau aqui para vocês. Deixa eu parar aqui de gravar. É isso, gente. Obrigada. Beijo, tchau!